Iliana Peters, mais conhecida como Lily, nasceu no dia 4 de novembro de 2011 na pequena cidade de Chippewa Falls, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Seus pais se divorciaram quando ela era muito nova e, diferente do que é mais comum nesses casos, Lily morava com o pai. Mesmo assim, a mãe via frequentemente a filha e tentava participar ativamente de sua vida. Lily era uma criança alegre que adorava estar ao ar livre, brincar com os amigos e andar de bicicleta. A cidade onde ela morava era pequena e muito segura, por isso seu pai às vezes a deixava passear sozinha pelas ruas da vizinhança, e a menina costumava visitar a tia que morava a apenas alguns metros de sua casa. E no dia 24 de abril de 2022, quando tinha 10 anos, Lily decidiu sair de bicicleta e ir até a casa dessa tia. Depois de pedir permissão ao pai, ela saiu por volta das 3 horas da tarde, e algumas horas depois, seu pai começou a se preocupar porque a menina já deveria ter voltado. Ele ligou para sua irmã e ela disse que a garota havia saído da casa dela há cerca de 1 hora. Sendo assim, o homem percebeu imediatamente que algo de ruim poderia ter acontecido com sua filha. Afinal, a casa de sua irmã não ficava tão longe assim, e antes de sair, ele disse à filha para voltar direto para casa. O homem ligou para os pais dos amigos de sua filha na esperança de que ela tivesse ido visitar algum deles, mas ninguém a viu. Então ele acionou seus familiares e todos começaram uma busca. Juntos eles fizeram uma busca por todo o caminho que ia da casa da menina até a casa da tia dela, e por volta das 21 horas, quando já estava escurecendo, seu pai resolveu acionar a polícia. Os policiais rapidamente se juntaram à busca e também recrutaram mais voluntários entre os residentes locais. O pai de Lily insistiu que a polícia deveria usar o alerta Amber, já que esse sistema de notificação em massa é frequentemente usado no desaparecimento de menores e permite que informações sobre a pessoa desaparecida sejam transmitidas à maioria dos residentes de uma determinada cidade ou área no menor tempo possível. Mas nesse caso, a polícia disse que o desaparecimento de Lily não atendia a seus critérios, pois para ativar esse sistema, a polícia tinha que ter provas de que a criança estava em perigo. Ao ouvir isso, o pai da menina ficou muito insatisfeito e com razão, mas ele não conseguiu convencer as autoridades a acionar o alerta. Mesmo assim, eles continuaram a busca e os policiais encontraram a bicicleta de Lily. Ela estava nos arbustos de um pequeno parque próximo a uma trilha de caminhada. Essa descoberta deixou poucas dúvidas de que algo terrível havia acontecido com a garota, e a polícia começou a se perguntar como a bicicleta dela havia ido parar ali. O caminho entre a casa de Lily e a de sua tia era ao longo da calçada da estrada, e ela sempre ia por lá. Da casa da tia dela também podia fazer uma trilha onde foi encontrada sua bicicleta, mas o caminho era muito mais longo. Sendo assim, o pai de Lily não conseguia entender por que ela escolheu aquele caminho, mas uma coisa estava clara: foi naquele trecho, ao longo de uma trilha entre árvores densas, que algo de ruim aconteceu. Após a descoberta da bicicleta, a polícia acionou forças adicionais, incluindo policiais com cães farejadores, drones e todo tipo de tecnologia possível. Eles também saíram batendo de porta em porta na esperança de que conseguissem obter alguma informação útil, mas a noite passou e eles não conseguiram encontrar a Lily, até que após amanhecer, uma descoberta terrível foi feita. Por volta das 8 horas da manhã, eles encontraram o corpo da menina no mesmo parque onde estava sua bicicleta. Lily estava deitada no meio das árvores entre os matagais, coberta por folhas e gravetos. Por causa disso, seria muito difícil de notá-la, principalmente à noite, e a polícia entendeu imediatamente do que se tratava, mas tinham que aguardar a perícia. Nesse meio tempo, eles se concentraram em encontrar o culpado pelo crime, bem como garantir a segurança dos demais moradores da cidade. Eles montaram patrulhas e enviaram policiais para a escola primária onde Lily estudava. A direção da instituição enviou mensagens a todos os pais exigindo que acompanhassem os filhos de porta em porta e não os deixassem sozinhos nem por um segundo. A informação sobre a tragédia se espalhou imediatamente entre os moradores da pequena cidade. Tais crimes praticamente nunca aconteciam lá, então as pessoas entraram em pânico.
Eles entenderam que um monstro perigoso estava solto entre eles e a polícia ainda não tinha a menor ideia de quem ele poderia ser. Ao longo do dia, a polícia recebeu várias denúncias, pois todos os moradores locais estavam denunciando qualquer movimentação que eles considerassem suspeita, já que ninguém sabia quem era o criminoso e a polícia também não estava falando sobre o caso. Todos os moradores locais estavam extremamente preocupados com a segurança de seus filhos. Inicialmente, a polícia focou sua investigação nas pessoas condenadas que viviam na região, principalmente em ligações a crimes contra mulheres, mas por mais que as pessoas especulassem, ninguém jamais poderia imaginar a terrível realidade que seria descoberta. No dia 26 de abril de 2022, a polícia recebeu um mandado de busca na casa da tia de Lily e isolou o imóvel. A medida causou surpresa entre os moradores locais, mas as autoridades não comentaram suas ações. As pessoas esperaram o dia todo por alguma notícia, até que a polícia fez o tão esperado anúncio. Um suspeito no caso de Lily havia sido preso, mas eles se recusaram a nomear o responsável, porque ele era menor de idade e estava sujeito às leis de privacidade. No entanto, eles não conseguiram manter sua identidade em segredo por muito tempo. Em uma cidade tão pequena onde as pessoas monitoravam constantemente o andamento da investigação, a informação se espalhou quase instantaneamente e logo todos descobriram a verdade. O suspeito do crime era o primo de Lily, chamado Carson Peters, de 14 anos. Ele era o filho de sua tia. Acontece que o que ajudou a polícia a chegar até Carson foi uma dica vinda do Reddit, um site de comunicação. Os usuários do site discutiam a tragédia de Lily e compartilhavam suas suposições, até que em um determinado momento apareceu uma mensagem de uma pessoa que supostamente passou por aquele mesmo parque e viu uma menina com uma bicicleta, parecida com Lily, na companhia de um menino um pouco mais velho que ela. O autor acrescentou que após o surgimento da notícia da tragédia, ele imediatamente pensou que o mesmo cara era o autor do crime. Outro usuário que percebeu essa mensagem resolveu ligar para a polícia e falar sobre isso, e quase imediatamente depois disso, os detetives receberam outra denúncia. A avó do Carson contou uma história muito perturbadora. Segundo ela, o garoto havia confessado o crime para sua irmã mais nova, e quando contou o que havia feito, ele estava com um sorriso no rosto, como se estivesse se gabando da situação. Após terem ouvido isso da avó dele, os policiais foram conversar com o garoto que de fato confessou tudo que havia feito com a Lily. Em seu depoimento, Carson disse que convidou a prima para ir com ele ao parque estudar a flora local. Encontrando-se cercado por árvores onde ninguém podia vê-los, Carson pegou um pedaço de pau e golpeou a prima, e quando a menina caiu no chão, ele se livrou dela. Depois que a garota parou de dar sinais de vida, Carson teria a violado. E depois do que fez, o garoto correu para casa, tomou banho e lavou toda a sua roupa. Poucas horas depois, quando os adultos foram em busca de Lily, ele voltou ao corpo dela e o cobriu com folhas e gravetos. Carson também adicionou outro detalhe muito assustador. Ele disse à polícia que planejava se livrar da prima e abusar dela antes mesmo de saírem de casa. Esse era um plano antigo dele. Sua confissão não deixou dúvidas para as autoridades, até porque o garoto havia revelado detalhes que nem mesmo o pai da vítima sabia. E depois, o resultado da perícia saiu confirmando o testemunho do Carson. Traços de violação e amostras biológicas do rapaz foram encontradas no corpo da vítima, confirmando assim a sua culpa. Como resultado, o menino foi acusado do crime e quase imediatamente foi tomada a decisão de julgá-lo como adulto, apesar dele ter 14 anos. Isso se devia a vários fatores como a extrema crueldade, o planejamento do crime e a idade da vítima. Depois que Carson compareceu perante um juiz, sua fiança foi fixada em $1 milhão. Considerando que sua família não possuía esses recursos, ele permaneceu atrás das grades. A avó de Carson tentou levar o caso do neto ao tribunal de menores. Ela escreveu uma carta ao juiz dizendo que ele era um menino bom e gentil, que havia cometido um erro. No entanto, suas tentativas não deram em nada. Para a família de Lily, tudo o que aconteceu se tornou um verdadeiro pesadelo. Além de tal tragédia ter acontecido com a menina,
o autor do crime acabou sendo seu parente próximo, que se gabou do que havia feito à irmã mais nova e contou os detalhes do crime à polícia com um sorriso no rosto. Além disso, no dia em que o corpo de Lily foi descoberto, sua família organizou uma cerimônia em sua memória e Carson estava presente abraçando os familiares e tentando consolá-los. Falando sobre sua família, vale destacar um fato que se tornou amplamente conhecido após sua prisão. Carson morava com sua mãe e o companheiro dela, enquanto seu pai, Adam Berger, morava em outra cidade. O menino era muito próximo do pai, mas em 2016 o homem foi preso por posse de substâncias proibidas e fotografias de meninas menores de idade. Em sua casa foram encontradas 10 fotos nas quais o homem descrevia seus desejos e pensamentos obscuros. Em 2018, ele foi condenado a 3 anos de prisão e, após a libertação, instalou-se em uma cidade vizinha ao filho. Segundo parentes, a prisão de seu pai mudou Carson. Antes disso, ele parecia uma criança comum e alegre, mas depois tornou-se retraído e irritado. Ele passou a odiar a mãe porque a considerava a culpada pelo que estava acontecendo, já que ela havia rompido o relacionamento com seu pai. E enquanto esteve na prisão, Adam tentou obter permissão para ver o filho sem a supervisão da mãe, mas seu pedido foi rejeitado. A própria mulher era contra Carson ver o pai e por isso ele a odiava ainda mais. No entanto, o homem conseguia trocar e-mails com o filho diretamente da prisão e eles conversavam quase todos os dias. Quando o menino passava algum tempo na casa da avó, ela permitia que ele ligasse para o pai, pois, segundo ela, nesses momentos a criança mudava diante de seus olhos e parecia feliz novamente. Quanto à mãe do jovem, ela também tinha muitos problemas com a lei. A mulher já foi presa por posse de substâncias ilícitas e ela também agrediu um ex-marido anterior. Além disso, após se separar do pai de Carson, ela começou a namorar um fraudador condenado. E aqui também encontramos outra coisa muito interessante. Na época do caso, a mãe do Carson namorava um homem chamado John. Esse John publicava algumas fotos de serial killers e fotos de crianças com conotações picantes, e ele até mesmo publicou uma vez que queria atacar alguém. Então, um homem desse estava criando o Carson, e não tinha como algo de bom sair daí. Quando Carson estava se preparando para o julgamento, em uma das reuniões, seu advogado disse que apareceu um vídeo no YouTube contendo informações confidenciais dos materiais do caso. Esse vídeo incluía gravações de áudio de conversas policiais, ligações para a emergência e vários documentos, bem como gravações de vídeo feitas por policiais. O advogado disse que todos esses materiais foram postados online de forma ilegal e poderiam comprometer o andamento do caso. A situação ficou ainda mais complicada pelo fato do vídeo ter alcançado quase 1 milhão de visualizações. Vale ressaltar que nem o advogado teve acesso a alguns desses materiais e não sabia quem postou aquele vídeo. Do ponto de vista jurídico, tal situação poderia afetar muito o julgamento, a ponto de anular algumas acusações. Por isso, o juiz se interessou pelo vídeo em questão, mas depois de verificá-lo, descobriu-se que o advogado se referia a um vídeo comum que continha informações de fontes abertas, como esse que eu estou fazendo no momento. Depois de analisá-lo, as alegações do advogado foram retiradas por serem falsas. Bom, no final do verão de 2023 ocorreu outra audiência onde seria decidida a questão de se Carson seria julgado como adulto ou não. A audiência durou 3 dias e agora o juiz precisa tomar uma decisão. Ele terá todo o tempo do mundo para tomar essa decisão e o próprio Carson compareceu a essas audiências por meio de videoconferência já na prisão. Porém, os jornalistas foram proibidos de filmar ou fotografar a tela com seu rosto, devido à sua idade. Se o juiz decidir enviar o caso ao tribunal de menores, Carson poderá escapar impune. Esses tribunais quase nunca impõem penas de prisão, enviando antes os jovens para tratamento ou reabilitação. Porém, se ele for julgado como adulto, poderá pegar até mesmo prisão perpétua. E é exatamente isso que os pais de Lily querem. Tendo em vista todos os fatos desse caso, é claro que Carson representa uma séria ameaça para a sociedade e levar seu caso ao tribunal de menores seria altamente imprudente. O adolescente planejou o crime com antecedência e executou seu plano, ainda se gabando do que fez. As provas disponíveis não deixam dúvidas de que foi ele quem cometeu o crime, então libertá-lo é uma decisão irresponsável
e perigosa. Mas qual é a sua opinião sobre esse caso? Você acha que devido à idade dele, ele deve ser julgado no tribunal de menores? Ou você concorda que ele tem que ser julgado como adulto, pois o que ele fez não tem perdão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!